Hoje vai ser um podcast onde eu vou trocar experiências com pessoas que me ajudaram muito na minha carreira profissional. Todas as pessoas que vêm para esse podcast aqui são pessoas que fizeram parte da minha vida, fizeram parte da minha história e eu continuo com um carinho e uma amizade muito grande. Eu vou conversar com a Denise Garrido, mestre em design emocional com foco na longevidade. Hoje eu vou conversar com a Mônica Lúcia, consultora de gestão e estudiosa na longevidade. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada, Flávia. Obrigada. Super bacana o convite. Como você falou, é pra gente aqui hoje se divertir com o assunto. Então eu vou contar uma coisa pra vocês duas. Eu tenho uma experiência muito bacana com a Mônica e com você. A Mônica, quando eu fui trabalhar com ela pela primeira vez, eu nem sabia que existia aquele setor dentro da emissora. Primeira coisa que a Mônica falou pra mim, falou assim: Fly, eu quero conhecer a sua história. Puxei meu primeiro livro de educação financeira e te dei. E ali começamos uma amizade. Depois dali, nós viemos aqui pra fora, onde também tudo mudou. Eu sei que vocês duas estão num momento novo da vida de vocês, mas a Mônica aqui fora também mudou a minha vida. Num vídeo que eu fiz pro Manual do Tempo, e você falou assim pra mim: Fly, que vídeo incrível que você fez. Ali você mudou a minha vida como editor. Tô cheio de perguntas. Eu assisti todas as lives que vocês fizeram, mas antes de entrar nas perguntas, você, Denise, também tem uma história muito bonita com você na emissora. Trabalhamos em vários projetos juntos na emissora, principalmente no Planeta Xuxa, você trabalhou comigo. Mas teve uma coisa bacana também que você fez comigo dentro da emissora, você lembra? Ah, meu Deus do céu, o que foi? Quando você me convidou para treinar a sua equipe de educação financeira. Sim, quando eu Você tava... lembra disso aqui? Exatamente. Cristiane, É, esse foi o certificado que eu levei para elas. é, Fernanda e a Regina, que vai entrar daqui a pouco aí. é. Sua equipe, que fez aula de educação financeira comigo na emissora. O período que eu estava diretora executiva da área de criação de ambientes e personagens. E essa equipe era a minha equipe de gestão, que trabalhava ali comigo para ajudar nessa coordenação e no desenvolvimento dos talentos artísticos. Bacana, isso mesmo. Ainda bem que você lembrou. Denise, vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Eu falei que não ia chorar. Eu não sei porque eu me emociono. Desculpa, Mônica. Vocês não têm noção como vocês acreditaram na minha vida profissional. E eu sempre me emociono porque Sim. que numa das lives você falou isso. Como a gente tem que ser grato. E eu sou muito grato a vocês duas. Obrigado mesmo, de verdade. Enquanto eu respiro aqui, eu pergunto para vocês. Mônica, o que você achou do estúdio? Eu achei lindo, achei muito bem pensado, acho que ele complementa todo um sonho que você sempre teve, né, de poder dar voz às pessoas. Muito mais do que a tecnologia, muito mais do que a direção artística. Você sempre teve uma preocupação de que as pessoas pudessem falar, pudessem viver bem, pudessem colocar as suas visões de mundo, né? Então você tem essa característica. Eu achei o estúdio uma complementação real, física, de você poder cada vez mais andar nessa sua trilha, de como você gosta de fazer na sua vida. Denise, o que você achou? Até porque você é designer. Eu sou mestre em design agora, gente. A pessoa se formou em pedagogia, fez um monte de pós-graduação e agora mestre em design. O negócio... Eu me formei em pedagogia também. A jornada foi longa. Eu achei sensacional, Fly, assim, eu acho que as pessoas olham talvez agora e digam que que sorte, né? É o famoso que sorte. É o famoso iceberg né, da jornada de sucesso de trabalho que a gente tem. Sucesso não só na questão financeira, né, mas sucesso na questão da realização pessoal, que é o que mais importa pra gente no final de tudo. Não poderia ser diferente. Você sempre foi uma pessoa... Eu te conheci, né, como Fly do You Can Dance, Sim. no tempo que a gente trabalhou, né, Planeta Xuxa, Xuxa Park, aquilo tudo. Você sempre foi uma pessoa que se destacou ali dentro do grupo dos meninos, vou chamar assim, né, porque a gente está falando de década de 90. E eu fui acompanhando também, à medida que, né, as nossas vidas foram evoluindo dentro da empresa que a gente trabalhava, assim, como é que você foi se destacando, né? Como você sempre quis aprender e se dedicar ao outro, como a Mônica falou. Assim, não teria como ser diferente, né? O que você tem aqui de acuidade com equipamento, em estudar para a conversa, assim, parabéns. Acho que é
É um super... Pode se emocionar. Você não sabe o tanto que eu caminhei para chegar até aqui, o que eu estava falando, né? Quem nunca teve um tilt na vida? Sim, tive dificuldades na minha vida, mas perder o emprego? Nunca passei por isso. Uma semana parecia que eu estava entrando em depressão. Tô com medo, tô com medo sim. E aquilo me deu um desespero, foi uma sensação horrível. Eu perdi o emprego, mas eu não perdi o meu talento. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse programa. Deixa eu me apresentar, meu nome é Fly Wagner, mas isso você já sabe, né? Tem uma coisa que você não sabe e tem uma coisa que eu não sabia. Você acredita que eu nunca passei por essa situação de perder o emprego? Eu vou comparar a perda do emprego com o mercado financeiro. Quando você perde o emprego, né, você fica em baixa. Você fica triste, você fica chateado. E no mercado financeiro, quando dá uma queda, é o momento de investir. Na nossa vida também é assim. Quando você perde seu emprego e você fica em baixa, é a hora de você começar a investir. Em quem? Em você. Você precisa estudar, você precisa buscar novos conhecimentos, você precisa aprender novas coisas, porque a sua vida profissional vai começar a subir. Quando você estiver lá em cima preparado, aí vem o valor. Quando eu falei para vocês no segundo manual do tempo que eu tinha passado por um problema de uma semana ficar num estresse que eu achei que eu ia morrer, foi uma semana que eu parei de fazer tudo aquilo que eu gostava. Eu parei de correr, eu parei de ler, eu parei de concentrar na coisa mais importante que eu tinha. E ali me dei conta, eu estava me boicotando. Você não pode deixar a sua cabeça te dominar, porque o teu pior inimigo é você mesmo. E quando eu me dei conta que eu estava deixando me levar por um sentimento de me perguntar onde é que eu errei. Quando você chega em casa, às vezes você senta no sofá, ali por volta de 5, 6 horas, você começa a refletir, aí vai batendo uma preocupação. E ali eu percebi que, caramba, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Hoje eu tenho família, hoje eu tenho uma filha. Será que eu vou me recolocar no mercado de trabalho? Será que alguém vai me dar emprego? Aquilo ele vai te consumindo e você começa a acreditar nos obstáculos que podem aparecer. Há 20 anos atrás, quando eu estava dentro da Rede Globo, eu via pessoas da mesma idade que eu estou hoje sendo demitida. E aquilo me deu um estalo. Só que eu aproveitei, eu usei o tempo a meu favor. E durante todos esses 30 anos que eu trabalhei dentro da Rede Globo, por todos os lugares que eu passei, eu fui buscando o melhor. Eu não deixei em nenhum momento a peteca cair. Eu tenho um conhecimento que ninguém pode me tirar. Olha quantas coisas eu posso fazer. Eu posso coreografar, eu posso dirigir, eu posso dar aula de educação financeira, eu posso editar um vídeo, eu posso fazer o que eu quiser. A internet está me mostrando um mundo, tipo o infinito e além. Acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. A vida pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Quem complica a vida é a gente mesmo. Aquele moleque lá de São Cristóvão, do Morro da Mangueira, da Rua Henrique de Mesquita, que começou a trabalhar aos 13 anos de idade, está aqui agora com 50. E se eu soubesse que eu ia chegar aos 50 anos do jeito que eu estou chegando, eu não teria reclamado tanto como eu reclamei no passado. Mas isso é passado. O que vale é o que vem para frente. Eu passei a pensar no futuro sem deixar de viver o presente. Já tô diferente. Toda a minha vida eu fui muito responsável em tudo que eu me envolvi. Hoje eu me pego todos os dias com vontade de vencer. E agora que eu tenho mais 50 anos pela frente, toda a bagagem que eu busquei durante minha vida inteira, me dá uma segurança. Segurança de andar com as próprias pernas. Quando eu falo para cada um de vocês que estão me assistindo agora, todo o conhecimento e toda a bagagem que eu busquei durante todos esses meus quase 50 anos vai fazer diferença. Porque 50 anos para trás eu estava aprendendo. Eu tenho muita consciência do talento que eu tenho. Eu posso ajudar muita gente, eu posso ajudar uma comunidade, eu posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar famílias. Tem muita coisa que eu quero dividir com tanto aprendizado que eu tive na minha vida. E não é história triste não, papai, é realidade. Não é vitimismo, é criatividade. A gente precisa ser criativo na vida. Todo dia quando eu acordo às 3h30 da manhã, hoje meu dia já começa diferente. Quanto eu estou produzindo e o quanto eu estou criando tem feito uma diferença muito grande na minha vida. O estudo para mim melhorou muito. Por quê? Porque eu estou estudando todos os dias. Hoje a minha corrida melhorou muito. Por quê? Porque eu treino. Então, quanto mais você treina a sua vida, melhor você fica. Se eu perdi meu emprego, fazer o quê? Lamentar? Não. Vou continuar. Aqui no Manual do Tempo, o nosso objetivo é trocar ideia e trocar experiência. Isso é mudança ou é transição de carreira? Olha, eu acho que isso, no seu caso, e talvez no meu também, foi uma mudança.
Porque eu acho que o Fly que existia na TV Globo, ele estava sempre se sentindo muito oprimido pela máquina que uma grande empresa sempre tem. Não adianta, né? E nós todos fazemos parte dessa engrenagem. E quando nós saímos e perdemos o crachá, seja em que situação for, no fundo a gente tem uma grande oportunidade de se descobrir, de descobrir a sua identidade naquele momento. Então, nesse vídeo, você estava fazendo 50 anos. Então, ali juntava a sua virada de aniversário com uma virada de vida que eu estava vendo você querendo dar, buscando mais você, buscando mais o que você gostava de fazer, buscando mais o que você curtia estudar. Então, ali eu estava vendo que você estava vindo para uma mudança que te faria mais feliz, que foi um pouco o que aconteceu comigo também. Então, eu acho que eu me vi ali em você, porque eu também saí da Globo e fui fazer o Manual do Tempo. Eu nunca tinha lidado com conteúdo desse ponto de vista. Me apaixonei podendo fazer um conteúdo que tinha um propósito, né, e que está ligado a um tempo que eu gosto muito, que é essa visão do 50 anos, da longevidade, do pensar que você pode ser o que você quiser ser, né, em qualquer idade, em qualquer fase da sua vida. Tipo, ser o protagonista da sua história? Isso. Então, eu acho que no caso nosso não foi uma transição de carreira. A gente não pensou mais em carreira, que a gente não está atrás de um emprego. A gente pensou em fazer coisas que nos trazem satisfação pessoal, como a Denise colocou. Obviamente, buscando algum tipo de remuneração, obviamente, buscando ser produtivo e tal, mas são coisas que falam mais com quem nós somos hoje. Eu acho que o vídeo ele foi importante porque demonstrou que todos nós temos uma caixinha de ferramenta que a gente foi construindo ao longo de todos os anos. E agora entender a gente quer usar para quê. Eu tive aquele momento ali porque foi um processo que eu passei numa semana. Não sei o que aconteceu. Você teve um luto em uma semana. Se foi luto, você pode falar um pouco sobre esse lado do assim, luto? né, a gente tem... Primeiro, eu acho assim, eu acho que não houve transição de carreira, né? A Mônica coloca que ela entende que o que houve foi uma mudança, mas eu acho que houve uma transição de fly. E eu percebo isso quando a gente, né? Eu também 25 anos trabalhando no audiovisual, dentro de uma mesma empresa, com matrícula, com salário. No meu caso, né, de um momento muito, muito cheio de mudanças dentro da empresa, eu pedi demissão. E o pedir demissão era exatamente eu pensando assim, quem é essa Denise dentro desse universo? A gente transaciona, a gente leva quem a gente é, a gente leva o que a gente adquiriu de conhecimento, o que a gente quer realizar, para onde quer que a gente esteja. E foi pensando por esse viés, que óbvio, foi um período de 1 ano tomando essa decisão, um período de muita mudança lá dentro, onde alguns cenários eu não ficava satisfeita em ver, alguns cenários eu esbarrava em valores pessoais, e valor pessoal você não transpõe, valor pessoal é o que compõe quem você é. Foi um ano de decisão, um ano de acordando, e talvez o que você tenha tido numa semana, eu acho que talvez eu tenha tido durante 1 ano. Acordar ansiosa, tem que tomar essa decisão, não dá mais, não aguento, não quero mais, não é isso. Mas o dia que eu tomei a decisão foi um dia que eu acordei, sentei na cama e falei, Denise, o que é teu, não é da empresa. O que você aprendeu, o que você aprendeu a trabalhar com as pessoas, a trabalhar no audiovisual, né, no produto, é seu, não é da empresa. Então, isso você sai de lá na sua bagagem. E aí você falou do luto, mesmo eu tendo tido o desejo de me desligar daquele ambiente, de não continuar naquele ritmo, a gente sempre tem um luto e é importante viver esse luto, sabe? Eu vi Flávia? você falando na live com a Denise, que eu nunca acerto o nome dela. Stockman. Isso, eu vi a live e eu entendi. Porque assim, a gente entender que aquele ciclo se encerrou. Você não se encerrou. Você é aquilo que você tem da sua bagagem, né? Pessoal, das suas emoções, do seu conhecimento. Então não tem como encerrar o fly. É claro que a gente fica preocupado, né? Você ali
fez esse vídeo super. Eu acho que o seu levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu acho que mais talvez do que fazer o vídeo foi ter visto o vídeo, ter visto várias vezes você falando aquilo para editar. Culpa dela. Ela. A Mônica tem um poder de transformar a vida das pessoas até na hora de falar com a Mônica Albuquerque. Eu vou cortar, mas a gente vai voltar. Não Tava eu no momento no Projac, mas também fiquei muito feliz com o convite. A Mônica queria fazer um evento interno para a família Marinho e ela falou: quero que o Fly faça. Eu falei: caraca, que maneiro, vou dirigir um projeto aqui dentro para a família Marinho. Tipo, eles pensaram nisso acho que em 3 dias. Não, a Mônica é a Mônica Albuquerque. É, Mônica Albuquerque. Albuquerque escolheu o Fly para isso. fazer o evento. Tipo, ele vai dirigir o evento. Escuta. Ele Era da inauguração do Cristo, não? Isso, que nesse dia do evento que a Mônica queria fazer, a Mônica Albuquerque, tinha um evento da Ambima, que eu ia palestrar na educação financeira em São Paulo, conflitou. Como é que eu ia falar isso? Não podia. Eu ia preferir pagar a multa do contrato para não ir, só que eu cheguei no Projac, estava totalmente perdido, 8 horas da manhã eu encontrei a Mônica: você está indo aonde? Falei: Mônica, eu estou indo lá falar com a Mônica Albuquerque. Falar com a Mônica Albuquerque? Vem cá, me conte isso direito. Aí eu contei, ela falou: não, nada disso. Nada disso, eu não vou fazer nada disso. Vai lá pro Nelsinho esperar o Nelsinho chegar. Lembra disso? Aí eu fui para a sala do Nelsinho, que o Nelsinho tinha entrado em contato comigo, eu não sabia mais o que fazer. Mas eu não fui na Mônica. Quando o Nelsinho chegou, ele falou: Fly, esquece, não vai ter mais o evento. O que me chamou a atenção no seu depoimento, quando você pediu demissão, foi uma frase que você falou na live: o abismo que você viu na sua frente. Eu acho que tem uma coisa, né? As pessoas trabalham com gestão de pessoas, sejam elas em que mercado de trabalho for, e eu acho que o mercado de trabalho do audiovisual se preocupa muito na formação de pessoas nas suas áreas, né? A cenografia na cenografia, né? A direção na direção, e pouco se preocupam com a formação dessas pessoas como lideranças, que em algum momento elas serão. Então, sempre vai ter o cabeça de equipe da cenografia, ou o diretor de arte, ou da técnica, né, da engenharia, ou do executivo. E essas pessoas, elas não são preparadas, né, de uma forma geral, no mundo do trabalho, para dar feedback para as pessoas. Então, assim, nenhuma área. E eu fico muito enlouquecida com isso. Porque, assim, o feedback é o que você vai tratar do emocional da outra pessoa, inclusive, que você está fazendo aquele feedback. Então, quando eu falei do abismo, porque é isso, né? Você chega uma hora, tem um videozinho que eu gosto muito no YouTube, que não sei se você já viu isso, é uma senhorinha fazendo crochê. Eu dou aula de gestão de carreira na ABC, cinematografia, curso de cinema, junto com o Afonso Beato, com a turma deles lá das Casas Casadas em Laranjeiras. E eu gosto sempre de mostrar esse vídeo, porque essa senhorinha fica fazendo crochê, aí ela está assim, perto de um abismo, o crochê vai andando, o tricô, e cai no abismo. Então, o que acontece? Quando cai no abismo, começa a pesar, e ela vai andando para frente, vai andando para frente, vai andando para frente, quando ela já está na beira, e a lã acabou. Ou ela larga. E aí o que ela faz? Não, mas ela faz uma coisa que todos nós fazemos, eu acho, quando a gente está nessa beira do... A gente começa a pegar... Ela começou a pensar no cabelo dela. Então ela começa a fazer, solta o cabelo dela e começa a fazer. Só que, de novo, ela é jogada para o abismo. Né? Ela está lá no abismo, vai ficar louca com aquilo. O que eu vou fazer agora? E eu já não lembro mais como ela corta, mas eu gosto sempre de trazer esse vídeo nas aulas, porque é exatamente assim, você não pode se consumir com o seu trabalho. Né? Eu acho que a gente tem uma coisa que a gente tem que entender, a relação que a gente tem com o trabalho como um meio de vida e não a nossa vida. Então, assim, quando eu vi que eu estava ali numa situação esquisitíssima, né? Talvez em 1 ano ou 2 anos fosse mandada embora, né? Enfim, a empresa estava mudando. E quando eu me vi ali naquele lugar, eu não vou ficar na beira do abismo esperando o meu tricô me puxar para baixo. Eu tenho que estar com a energia, eu tenho que estar muito assentada e tranquila com quem eu sou para saber o seguinte: o tricô vai embora e eu fiquei. E eu fiquei, entendeu? Porque o que é nosso, né? Como eu já falei antes, a gente não é da empresa. Né? E, no fundo, voltando ao feedback, assim,
As pessoas não são preparadas nesse mercado, principalmente do audiovisual, hoje em dia. Ou acham que isso é somente uma coisa de executivo, que gestão é uma coisa só de gerente de sei lá o quê, entendeu? Quando a gente está falando de profissional, quando a gente está falando de equipe, toda cabeça, toda a liderança dessa equipe tem que saber dar feedback. Tem que saber o que você faz, qual a consequência que tem e qual a transformação que você traz para outra pessoa naquilo. E o feedback, nessa ocasião, pelo menos não tinha. A gente precisa aprender um pouquinho, a vida até dar feedback para as pessoas, né? Porque isso passa pela comunicação não violenta, que é uma ferramenta muito poderosa para a gente ter na nossa vida. Tem um livro que eu sempre falo nas minhas lives, que são as 48 leis do poder. A primeira lei é: nunca ofusque seu líder. E eu nunca ofusquei. Sempre estava atrás. Nunca fui de querer aparecer. Sempre queria mostrar o meu trabalho. E quando eu vi você na live dando aquele depoimento, falei, essa história da Denise eu não conhecia. Ô, Flá, existe uma coisa, né? A gente está falando da emissora e vamos deixar claro, se você me permite, que a gente está falando da TV Globo. Sim, né? É que eu falo sempre emissora. Pois é. Então, eu entendo que porque, e muita gente fala assim, mas assim, a gente está falando da TV Globo. É muito ego envolvido. E eu falo isso porque também isso é do ser humano. Né? Quando você fala assim, dessa lei que você falou assim, né? Nunca ofusque o seu líder, às vezes é difícil, né? Quer dizer, acho que você pode até tentar, mas a pessoa para estar ali também num lugar de liderança, ela ganhou um destaque. Então, assim, ela não gosta de se sentir ameaçada, talvez, como você colocou, não ameaça o seu líder. Se apropriando de quem a gente é, por exemplo, esse feedback que talvez você tenha recebido, não cola, sabe? E eu entendo o que você passou, porque eu acho que talvez a gente tenha uma personalidade parecida, a Mônica bem sabe disso, assim, eu gosto muito do conhecimento, eu gosto muito de aprender. E eu sou uma contadora de história. O que eu gosto de aprender, eu conto a história depois de qualquer assunto com ela. E assim, as pessoas entendem isso como uma coisa assim, quer aparecer, tá fazendo para não sei... Não é nada disso. Né? Então, isso eu acho que é um pulo do gato também quando a gente está pensando em vida profissional. Sabe? O que você faz porque você gosta, né? E acho que isso você me perguntou até, você não teve medo quando você saiu? Eu acho que eu não tive medo, não. Eu já te respondi isso. Não foi um sentimento que eu tive. Eu não tinha um medo do mundo lá fora. Eu acho que eu fiquei ansiosa, óbvio, também, porque eu queria continuar produzindo. Eu queria continuar tendo uma atividade. E aí tinha duas angústias. Uma era, mas agora o que eu vou fazer? Porque pela primeira vez, talvez eu tivesse uma chance de realmente tomar as rédeas novamente do que efetivamente eu gostava de fazer. Porque antes eu estava indo no embalo da empresa. E agora junta a área, vai a Mônica. E agora separa a área, Mônica. Então agora você olha outra coisa também. Era aquela coisa assim das pessoas decidindo por mim também. Então eu acho que eu não tive assim esse medo como você me expressa. Eu acho que eu tive mais sem descaracterizar o luto, porque eu passei por um luto também. O meu luto era mais assim, falta da minha equipe, falta das pessoas com quem eu convivia, falta daquele ambiente gostoso dentro da minha área. Então assim, esse luto, ele vivi. Você acordar e seu WhatsApp não ter 30, 45 mensagens de uma noite é um indicador assim que você fala, epa, peraí, eu cortei os laços com o mundo. Você não precisa mais ver sua caixa de e-mail, né? E tá lá 1000 Exatamente. e-mails, 300. Então, eu acho que mas eu acho que tinha ali uma ansiedade assim do que eu ia fazer. Era a oportunidade que eu tinha. Por isso que eu acho que para nós foi um pouco de mudança, porque a gente não seguiu a mesma carreira que estava antes. A gente parou ali, pensou, ela também, e aproveitando tudo que a gente tinha antes, a experiência, a reflexão, a gente deu um passo um pouco diferente. Para a Mônica, uma vez, quando a gente estava fazendo um evento para o Schrader, dava a perceber que eu estava muito feliz. Cada momento que a Mônica me dava uma orientação, ela queria me ajudar. E ela vinha com um carinho. E a Mônica tinha isso com todo mundo que trabalhava com ela. Ela tinha um carinho de falar com a gente
que a gente se sentia acolhido, Sim. não atacado, nem não dava medo pra gente. A gente se sentia, não vou dizer que parecia que era minha mãe, não, porque não era essa, mas tu ficava à vontade. Respeito, né? É, Respeito. sim. É isso. É. Esse respeito eu sempre lembro da Mônica, falando comigo tudo. Ó, é assim, é assado, é aqui. Você tem noção, Mônica, de quanta coisa você mudou na minha vida dentro da emissora? Acho que a gente não tem noção, não, porque isso faz parte da gente. Então, é o nosso, é a nossa forma de agir. Então, assim, a gente sente quando o outro não age conosco assim. Mas se ele é a nossa personalidade, a forma como a gente olha o outro, você nem percebe, você acha que você está fazendo o que tem de ser feito. Então, eu não sei se eu acho assim, eu tenho muitas pessoas com quem eu convivi profissionalmente que me dão depoimentos de como nós, Denise também aqui, né, foi uma grande companheira, nós fomos importantes para deixar as pessoas fazerem o que elas tinham de melhor. No fundo era isso. Eu não queria que ninguém ali, apesar que tinha horas que eu tinha de orientar, falar e tal, mas eu queria que as pessoas pudessem fazer o que elas tinham de melhor. Então, com isso, eu tinha que respeitar. Eu não podia, porque o que você pode dar, o que você pode fazer, né? Eu acho que a Denise também, e talvez tenha sido isso que um pouco também nos aproximou nessa nova jornada de Que é o vida. tilt, né, que vocês estão fazendo. Exatamente. É porque eu vejo e reconheço que também ela cuidava muito das equipes dela dessa maneira. E talvez o maior tilt dela, que ela passou um ano, é quando ela viu que a liderança que estava vindo não tinha esse comportamento. Então, assim, Foi. isso dá um tilt. Foi. Isso faz você falar assim, ai, esse lugar aqui não é mais para mim. Foi exatamente isso. Teve uma coisa que foi bem marcante, né? Quando a gente está em cargo de executivo, eu acho, nas empresas, a gente faz alguns assessments, né? E nessa época de mudança, quando eu assumi um cargo executivo, saía do cargo, né, de produtora de arte, e eu já era... eu fui sempre um pouco como você dentro da empresa. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu era produtora de arte, eu tinha um produto final que era meu, que era entregue, que estava ali na tela, mas eu tinha que ser uma pessoa, um agente corporativo. Eu tinha que ser um indivíduo corporativo. Então, dentro, por exemplo, da produção de arte, eu procurava entender todo aquele ecossistema dentro do Projac, que era onde a gente trabalhava. Com isso, eu fui me inteirando muito de outras questões e fazia oficina de entrada das pessoas e participava de palestras, participava de cursos fora que a TV Globo mandava né, para eu fazer. E aí, assim, eu fui percebendo, né, que não era só o meu trabalho de produtora de arte que estava naquele momento me satisfazendo, que eu precisava, né, pensar no todo ali dentro, entender o todo. E aí surgiu esse convite no final de 2012 para eu assumir criar essa área, que na verdade não existia, em 2013. Então, assim, quando eu aceitei o desafio, eu tinha plena consciência de que eu sendo isso eu acho importante quando a gente fala de transição de carreira, né? Porque eu dentro da empresa eu transacionei. Isso é Eu fiz um Y, estava aqui no topo da minha cadeia como produtora de arte, podia ficar ali tranquilamente, entendeu? 20 anos já como produtora de arte. Só que ali eu entendi o seguinte, eu tenho um outro papel aqui dentro, né? Então, a hora que eu aceitei o desafio. E é um pouco isso que a Mônica está falando, assim. Eu já agia com a minha equipe de produção de arte, das minhas assistentes, dos meus contra-regas de cena, da mesma forma que eu fui trabalhar, né? Eu tive a encomenda de trabalhar os talentos artísticos dessa área, o desenvolvimento desses talentos, né? Buscar com que talentos não conhecidos pelos diretores artísticos passassem a conhecer. Infelizmente, precisar desligar algumas pessoas, porque a gente viveu num tempo em que a Globo deixava as pessoas 4, 6 meses, às vezes um ano em casa sem trabalhar. Então, acho que foram mudanças muito corretas, e eu tinha que trazer gente do mercado. Então, assim, eu tinha a minha área era uma área de gente, não era outra coisa,
Era gente, lidar no dia a dia com gente. Uma área emocional, porque a gente está falando do core do business, de criação, dos cenógrafos, dos figurinistas, dos caracterizadores, da produção de arte. Num desses assessments, o último, eu recebi um feedback que foi horrível. Foi horrível. Eu acabei, aquilo ali foi uma pá de cal, assim, no que eu estava pensando da minha vida ali dentro. A psicóloga lá que deu o resultado do assessment, ela falou assim para mim, você tem uma questão muito forte em você que não é boa para o cargo onde você está. Você é uma pessoa muito relacional. Aí eu fui ficando, eu falei assim, realmente, eu fui conversando com a Denise interior, eu falei, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Me colocaram numa área, há 4, 5 anos atrás, na ocasião, que era exatamente o ativo que eu tinha de mais importante. Era eu conhecer as pessoas, a capacidade de me relacionar com as pessoas, de eu criar conexão, de eu conseguir conduzir as pessoas de uma forma, vou chamar assim, entre aspas, amorosa. E agora eu estou num assessment que diz o seguinte, olha, infelizmente você aqui, você tem que mudar isso. Eu pensei, como é que eu vou mudar isso? Né? Como é que vai mudar a Denise? Como é que vai mudar? Aí você esbarra no valor pessoal. Eu não vou deixar de ser uma pessoa que respeita as pessoas. Que me preocupo com as pessoas. Né? E aí teve outras situações que era essa, sim, né? Não pode ter, né? A Denise não foi, como é que foi a bendita frase? A Denise não foi adestrada para não falar com o rosto. Adestrada? Então, assim, realmente vou para fora, né? Porque eu falo com o rosto, eu falo com a testa, eu falo com os olhos, eu falo com as mãos, entendeu? Então, assim, meu lugar não é aqui. Eu acho importante a gente entender também se o lugar da gente é naquele momento profissional que a gente está. Corta para. Será que chega uma hora que as pessoas precisam de ajuda? Eu acho que a gente tem uma coisa que é o seguinte, que é da nossa natureza como ser humano, espécie, da nossa evolução. Há pessoas que acreditam na evolução de espécie, há pessoas que acreditam na criação do homem, na figura de Deus, enfim. Na nossa evolução, a gente tem uma coisa que é o seguinte, a gente não quer ser deixado para trás no bando. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Quando a gente andava pelas cavernas, a gente tinha que fazer e tinha que estar junto daquele bando o tempo inteiro, porque aquilo significava a nossa sobrevivência. Porque aquele bando ia me ajudar a não ser uma presa fácil para um tigre dente de sabre. Aquele bando ia dividir comigo comida. Se eu ficasse para trás, se eu não fosse visto e se eu não tocasse a minha vida de acordo com o bando, eu ficava para trás. Então, acho que quando a gente sai ou é saído de uma empresa, né, eu acho que a gente tem um primeiro momento que a gente vai sentindo. Eu, infelizmente, no meu cargo, eu tive que demitir muitas pessoas, tá? E era muito impressionante quando se tomava a decisão de desligar da empresa algumas pessoas, como essas pessoas, do nada, começavam a aparecer na área, a querer falar comigo, na minha sala, a me cercar. É impressionante isso. Mas eu acho que não é só a energia, Mônica. Eu acho que assim, a pessoa, no fundo, ela está entendendo que ela ali, por mais surpresa que a gente fique na hora do desligamento, mas tem alguma coisa que está ali dizendo para a gente assim, olha, não pertenço mais a esse bando. Tem alguma coisa aqui nesse bando que não é mais comigo. Né? Então, assim, e aí essa coisa da invisibilidade, que eu também senti muito no último ano, né? Porque várias coisas aconteciam e eu não estava mais ali num lugar de acompanhar absolutamente tudo, foi muito cruel. Foi uma experiência que eu não tive, né? Foi muito cruel. Eu acho que assim, eu saí porque eu realmente já não fazia mais parte daquele bando. Eu acho que, como bem disse a Denise, a gente vai sentindo antes, a gente vai percebendo, das coisas mais simples, né? Você vai saindo das reuniões. É isso. As coisas vão acontecendo e não te chamam. E você não está ali. Então você já sabe, fala assim, o bando já foi para o outro lado e eu ainda estou aqui numa minha trilha.
Assim, é óbvio que quando você vai trabalhando isso e vai entendendo e vai se perguntando, mas eu ainda quero continuar nesse bando? Isso vai me fazer sofrer tanto se eu sair desse bando? E aí eu acho que ter 50 anos pode ajudar. Teoricamente, e aí Denise adora, você se conhece, você desenvolveu um autoconhecimento. Você já sabe das coisas que te apoquentam mais profissionalmente, você sabe das coisas que te satisfazem, você sabe aquilo que você consegue dar e você sabe o pulo que você não vai dar. Então, assim, você está mapeado, você sabe. Então, naquela hora em que o bando decide nadar, e desculpa, você não nada para atravessar uma correnteza. Tem jeito, não me adianta pôr no bando porque eu não vou atravessar esse rio. É impossível. Eu acho que os 50 anos nessa hora, ele é uma base, se a gente conseguir utilizar, de muito mais segurança. Por quê? Porque o talento é nosso, isso que a Denise tem falado aqui, as capacidades são nossas, não ficaram na empresa. Depois, você sabe o que você faz bem. Você não faz 100% bem, mas você sabe o que você faz bem. Ok, faz parte do processo, porque às vezes a mudança é tão forte, você é tanto aquele crachá, que na hora que ele sai, ele abre um abismo, só para usar. Deixa de ser seu sobrenome, né? Então assim... Fulano da Globo, Denise da Globo, até no meio dos A Denise amigos. falou isso na live. Então, eu acho que assim, mas se você respira, começa novamente a refletir sobre você, tá? Você acha o seu caminho. E eu acho que você não tem que ter vergonha se você saiu, foi saído, ou o que aconteceu na sua vida. Porque o que você deixou de legado é o que conta a sua história. E o que você faz depois que sai é o que constrói a sua história no dia a dia. Então, assim, esta vergonha vai fazer parte, talvez, de um tempo de luto, de reflexão? Vai, também faz parte. Não acho que a gente tem de se chicotear por nada. Mas depois, você se olhar no espelho, você se reconhecer, o que eu gosto, o que eu faço bem, o que eu posso contribuir, isso tudo vai se fechando novamente e você descobre que você está ainda mais feliz. E eu acho que tem uma coisa financeira muito impactante, que até esse peso eu fiz, esse estudo assim, né, emocional, porque você está tomado pela emoção, não tem jeito, né? Por mais que você esteja num momento que você precisa estar organizado racionalmente sobre isso, já é mais do que comprovado. Você não é, eu sou mais racional, fulano é mais emocional. Não, o ser humano é emocional, ponto. Ele vai ter lá a capacidade no pré-frontal dele de planejar, né, de executar, de um monte de coisa. Então, assim, como é que você lida com a questão financeira, que é prática da vida? Né? E uma das coisas que eu pensava muito é que eu fazia uma conta assim, não, mas espera aí, eu vou deixar de ganhar o salário, eu vou deixar de ganhar o bônus, eu vou deixar de ganhar o 13º, férias, blá, 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 tudo, todos os benefícios. Mas aí como é que eu vou manter? Fisioterapia, terapia, era massagem. Eu tinha uns 5 pilares de sustentação de saúde mental e física para eu aguentar aquele rojão. Fly, eu gastava um dinheiro considerável com isso. Para poder, sabe, salão de beleza, autocuidado, entendeu? Assim, para eu poder olhar e falar assim, tô de pé, Opa. tô digna, tô não sei o que lá, roupa, entendeu? Figurino, não era roupa, era figurino. Era figurino. Então, até nisso a gente pensa, sabe? Porque, de fato, é um baque financeiro. Né? Mas quando você também coloca na ponta do lápis ali, será que você precisa desse salário aqui? Porque você está com isso aqui de coisas para te manter andando, pensando, falando, não matando ninguém, não matando o seu casamento, não matando a sua mulher, não matando o seu marido, interagindo com seus filhos. Quando você pondera isso também, você vai ver, parece assim, talvez eu possa viver com bem menos e menos doente,
menos panicada, menos medicado. Acho que tem uma série de coisas que aí a gente pode ponderar também. Mas o financeiro é muito importante a gente pensar. Eu acho que o financeiro ele faz uma puxada de reflexão o quanto você pode ser mais simples. A vida simples. Então, Muito uma outra mais. coisa que me aproximou da Denise é porque quando a gente passou a se encontrar do lado de fora, a gente estava despida de toda aquela capa Globo. Então, a gente estava mais simples. Até a forma de falar, ela fica mais simples. Porque você começa a ir realmente para uma essência do que você gosta. Mesmo que seja o figurino, mas é o figurino que mais te satisfaz e não aquele figurino que é necessário para o outro, para a posição que você tem, para o que você representa. Então, tem uma mudança que a maturidade ajuda muito. É isso. Então, nós vamos entrar aqui Voltando no para nosso... 50. Voltando para os 50. E eu acho que você começou a live falando uma coisa que é muito nosso pensamento. Então, eu acho que nós adoramos estudar sobre longevidade. Por quê? Porque nós vamos viver, se Deus quiser, mais 30 anos. O que nós vamos querer fazer? Porque a palavra agora é querer. Já que podemos, porque você simplificou a vida, você se organizou de uma forma diferente. Então, acho que essa é a boa pergunta, além de várias outras que a longevidade traz, mas na questão da carreira, que a gente não fala mais tanto, né? A gente fala mais da atividade, a gente fala mais do trabalho, né? Eu acho que esse é um pouco mais da nosso objetivo, né? De fazer alguma coisa que nos traga de volta uma satisfação, porque está alinhada a uma visão, está alinhada a um propósito, está alinhada a uma temática. Então, acho que é isso o que esses mais 30 anos trazem de oportunidade. Eu sou um cara que durmo muito cedo e acordo muito Eu cedo. fico impressionado quando eu vejo você 4 horas da manhã, o Fly lá com o cachorrinho dele vai sair para correr. Sim, foi uma das coisas que me fez uma transformação na minha vida pessoal, que não há um dia que eu não acorde com tesão de fazer o que eu faço. Eu criei uma rotina com a minha família, com a minha vida profissional. Eu tenho hora que eu chego, que eu edito, que eu produzo. Às vezes, não tem remuneração envolvida em todo esse processo, mas tem uma satisfação pessoal que eu não consigo explicar. Perfeito. E isso tem uma coisa que eu gosto muito, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado em design, com foco na longevidade, que eu falo de É longevidade... design emocional que se fala? É design emocional. Muito legal. Isso aqui tudo está permeado pelo design. Se você olhar aqui, cada coisa é a capa do livro, é a arte que está ali, é o design do computador. Então, assim, o design ele permeia a nossa vida. Ele é ele é o que nos conecta no mundo, né? Assim, é o carro, é a roupa, é o óculos, é a bolsa ou carteira que você usa. Então, assim, não tem como você não pensar nesse design que aquilo tem um impacto emocional. A gente começou lá falando de assim, o que a gente achou do seu estúdio? Isso aqui foi pensado num design que era importante para o produto que você queria fazer, mas era importante também para a emoção que você queria ter, estava tendo de positivo para ter isso aqui, para alcançar isso aqui. Quando eu fiz o mestrado em design, a Mônica já me ouviu falar desse velhinho 5.000 vezes. Mas que é maravilhoso. É porque eu ando com ele de braço dado na minha vida, depois que eu comecei o mestrado em design, que eu terminei ano passado. Todo mestrado é bom que você tenha os interlocutores que você vai assentar a sua dissertação. Eu, logo no início do design, do mestrado, eu encontrei, estudando qualidade de vida, estudando bem-estar físico e bem-estar emocional, dentro de uma tese de uma estudiosa, uma psicóloga, falava do Erik Erikson. Foi um psicólogo que, enfim, nasceu de uma mãe solteira, foi adotado pelo pediatra dele, tinha um nome, do sobrenome do pediatra, só que ele lá na juventude se revoltou e tirou
o sobrenome do pediatra e botou Erickson, porque ele dizia que ele era filho dele, ele que tinha se construído. Ele se muda, ele foge da Alemanha nazista e vai para os Estados Unidos. Ele é discípulo do Freud, ele estudou com a Ana Freud, enfim, ele tem uma base de psicanálise ali muito grande, mas ele se tornou um dos ícones da psicologia do desenvolvimento psicossocial. É a história do bando, né? A gente não vive isolado, a gente vive em sociedade o tempo inteiro. Então, assim, como é que o seu ser emocional transita nessa sociedade, transita com as outras pessoas? Por isso se fala muito em inteligência emocional. Se a gente não tem inteligência emocional, a gente está um pouquinho ferrado na vida, em todos os Eu segmentos. fiquei 30 anos na emissora. Uma das coisas que eu mais adquiri foi a minha inteligência verdade. emocional. É isso, É verdade. é isso. E o Erickson, ele fala uma coisa para a longevidade, para mim, que aquilo grudou e não saiu mais de mim. Eu brincava no mestrado que, assim, ele passou a andar do meu lado, de braço dado comigo. Ele divide a vida em 8 estágios. Aí vai desde a infância, ele segue ali mais ou menos até como Freud, ali até a adolescência. Só que a diferença dele para o pensamento psicanalítico do Freud, que ele diz o seguinte: o ser humano não termina de se desenvolver na adolescência. Ele segue se desenvolvendo até o final da vida. E por volta ali dos 45 anos, hoje, se ele tivesse vivo, com certeza, porque essa teoria dele ele publicou em 1950, então não é uma coisa de agora. Ele publicou isso em 1950. Ele diz o seguinte, que chega ali no 7º estágio da vida, por volta dos 45 anos, que aí a gente pode aqui estender para os 50 a mais, até ali os 65, que hoje eu diria que está para 75, você começa a se deparar com uma questão seguinte: como é que você se enxerga na vida? Porque, de uma certa forma, é o meio da vida, né? Hoje em dia está dobrando fácil para 100. Mas as pessoas, enfim, estavam ali 45. Então, nesse momento, em cada fase dessa, tem um momento que você se depara com alguma coisa que você precisa resolver. E aí você vai crescer, você vai evoluir emocionalmente, ou você vai ficar para trás. Nesse 7º estágio, dos 45 que o Erickson falava até os 65, e eu falo hoje em dia tranquilamente até os 75, você para e olha para o sentido que a sua vida teve até aquele momento. Se você é uma pessoa que olha para nesse momento da vida, você vai ver o que você construiu, você vai ver a família que você construiu, se você construiu sua descendência, se você teve filhos. Aquilo tudo faz sentido e você ainda consegue olhar para a vida em perspectiva, o que você pode ainda fazer com ela. O Erickson, isso é o que eu achei o mais bacana dele. O Erickson diz o seguinte: você é uma pessoa generativa. E a gente fala de generatividade para inteligência artificial. Ele lá em 1950 falava de generatividade para o ser humano. Então, você se torna uma pessoa generativa, ou você pode olhar para a sua vida e olhar para trás e falar: cara, não fiz nada. O que eu fiz na minha vida? Caramba, só trabalhei na TV Globo, não aprendi nada novo, não fez sentido nenhum. O que eu fiz? Por que eu lá atrás não escutei meu pai, não escutei o fulano? Por que eu não aceitei sair, quando você está muito tempo dentro de uma empresa com crachá? Por que eu não aceitei a mudança que me fizeram a proposta lá atrás? Quando você fica olhando para a sua vida dessa forma, e você olha e fala assim: e agora? Eu não tenho nada para fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. A minha vida não tem propósito nenhum. Só me resta a velhice. São esses 2 caminhos que você toma. Você desse lado aqui, você é uma pessoa estagnada. Quando eu estudei para o mestrado, eu falei assim: gente, eu sou generativa na veia. Entendeu? Não é na veia só, é na veia. E isso faz muita diferença na vida das pessoas que chegam a essa idade dos 50, dos 60 anos. Sabe, de você olhar para a sua vida e ver o sentido que ela teve até agora, o que te trouxe até aqui. Por isso que a gente fala de bagagem, de experiência pessoal, experiência profissional, o que você aprendeu, como é que você utiliza o que você tem. Porque você, nos 50, nos 60, você começa a olhar, começa a construir o legado que você quer deixar para o mundo. E isso tem a ver com o que hoje em dia a gente fala do mercado de trabalho de uma forma geral. Hoje as pessoas não estão mais atrás de uma carreira como a dos meus pais, por exemplo, fixa assim: você é funcionário do Banco do Brasil. Vou me aposentar aqui. Vou me aposentar. Hoje não existe mais isso, e cada vez menos. De que maneira o que você quer, aonde você vai trabalhar que faz sentido com a sua vida. O seu trabalho
ele necessariamente passa pelo reflexo de quem você é. Você não quer mais trabalhar, talvez, numa empresa por 20 anos. Você quer ter a liberdade quando você fala assim, eu fico aflito por conta do mercado. Será que o mercado vai me contratar? Você é o mercado, Flávia. Hoje eu sei disso. Você é o mercado. Eu sei disso. Hoje eu sei disso. Muitas conversas que eu tive com a Mônica, ela me mostrou exatamente isso. Entendeu? Por isso que a gente está sentado aqui. Você é o mercado. Então, essa coisa assim, né? O que você faz? É o protagonismo que a gente falou, então. Assim, e aí, hoje, você, nos seus 50 e poucos anos, você vê que o que você faz tem sentido com a sua vida. Né? Tem sentido em trabalhar, talvez, menos horas, mas está sempre estudando. Trabalhar, que eu quero dizer, estar num lugar formal, né? Um emprego. Eu acho que eu não consigo me ver mais 8 horas dentro de uma empresa, não. Nem eu. Eu acho que ninguém aqui consegue mais ter Eu. emprego. Isso a Denise falou na live, que Sim. eu achei que ficou melhor. Acho que todos nós queremos ter trabalhos, atividades, queremos gerar, porque somos 3 generativos. Nós gostamos de estudar, nós somos curiosos, gostamos de aprender uma coisa nova. Gosta de perguntar, né? Eu pergunto Gostamos pra de caramba. perguntar. Pergunta Tá? é fundamental. E gostamos de buscar a resposta, buscar pessoas que possam nos complementar. Então, assim, nós somos 3 generativos, cada um com o seu estilo e personalidade. Para nós, assim, para mim, eu acho que nos juntou, isso é fundamental para você poder ter essa longevidade saudável que nós estamos falando. Não é só o saudável porque seus exames de sangue estão bons, sua cabeça também está boa. Então, ela é saudável porque ela te traz esse senso de satisfação com o que você agora está gerando como legado. E o legado não precisa ser enorme, o legado precisa ser assim, alterar quem está do seu lado, ajudar a quem está, a levar o seu conhecimento para um outro. Ter uma história bonita para contar. Hoje a gente consegue contar essa história bonita, Mônica? Para essas outras pessoas que você fala? Consegue. E eu acho que mais do que contar a história, a gente consegue ler o que está acontecendo agora, traduzir para dizer calma, porque tem jeito. Calma, porque isso é ser humano. Nós já passamos por vários momentos de crise, vários momentos de decisão. Então, quando nós, com a nossa experiência, nós vamos lá atrás e buscamos, não o operacional do que foi feito, mas como é que a gente olhou aquele problema, como é que a gente resolveu aquele... A gente vai achando as características do comportamento humano que são importantes. Então, o autoconhecimento é o ponto. Eu trouxe até isso aqui, ó. Ah, Eu escrevi péssimo, que a pessoa calculou péssimo. Autoconhecimento é o ponto. Porque, para mim, assim, isso aqui é a vida. Viu, mãe? É a Cuida bem de vida. casa. Fez muito bem. E essa questão, quando a gente chega aos 50, aos 60, e que a gente pode estar estagnado aqui, é porque a gente não se preocupou com o autoconhecimento, a gente não se apropriou de quem a gente é. Então, assim, se eu não tivesse me apropriado de quem eu era, eu ia ficar no sofrimento de que um dia eu fui a Denise da Globo, oh, meu Deus, oh, o meu crachá. Eu fui demitido porque aquela pessoa me perseguia, fica trazendo um passado... Vitimização, entendeu? E existe, né, Denise? Existe. Outro dia eu vi como chama? Um vídeo, né, que eu postei até na minha página no Instagram, da Hug 50+, Hug de abraço 50+, que o nome dela é Heloísa... Esqueci o nome, Pétalas ou Pelotas, esqueci, eu sou péssima com o nome. Mas ela falando sobre vitimização, né? Uma coisa é você ser vítima, você sofre um assalto, você é vítima de um assalto. É você sofrer uma agressão, você é vítima de uma agressão. E outra coisa é você ficar o tempo inteiro parado ali dizendo assim, eu não fiz isso porque eu fui assaltado. Eu agora não fiz isso porque eu fui agredido. Porque quando eu era pequeno, eu apanhava. Isso tudo tem uma importância, né? Quem nós somos, ele é simplesmente assim, a maneira como a gente foi criada na primeira infância. Ponto. As marcas que a gente tem. Mas o que a gente faz com as marcas que a gente tem daquela criação lá na primeira infância que a gente teve? Primeira e segunda infância. Então, assim... A hora da vitimização, ela não ajuda a gente a ir para lugar nenhum. Ela ajuda a gente a ficar remoendo aquilo ali. E isso afasta as pessoas também. Óbvio. Porque ninguém quer ficar ouvindo história triste, a verdade é essa, né? Óbvio. Eu acho que ninguém quer ouvir história triste, a mesma história várias vezes.
o autoconhecimento, ele te traz uma certa segurança em você e qual é o papel que você está desempenhando aqui, mesmo que seja num micro-universo. Você não precisa ser uma celebridade, você não precisa ser uma influencer, né, para fazer diferença, porque se você fizer, como você aqui deu depoimentos que eu melhorei a sua vida Melhorou, Mônica. e de outras pessoas, eu estou cumprindo um papel. Então, eu acho que quando você se conhece, cada vez mais você tem certeza do que você pode ser e consegue ser. E isso te traz um conforto. Por quê? Porque você vai buscar o que você vai produzir, desenvolver e tal, dentro dessa linha, porque você sabe que você ali vai conseguir dar o seu melhor. E tem uma coisa, né? Você falando da Mônica, né? O quão importante a Mônica foi e tem sido, né, na sua trajetória profissional, né? Não vamos falar de carreira, vamos falar de trajetória profissional. Que eu diria para você o seguinte, Fly, não esqueça de jeito nenhum o canteiro fértil que você foi, que você é. Porque com certeza a Mônica falou e fez e pontuou e trouxe conhecimento para algumas pessoas. Que isso provavelmente, como falava minha mãe, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O papel de uma pessoa com mais idade, né? Eu acho que a gente vê muito isso hoje, inclusive nas empresas, nessa questão intergeracional, né? Como é que a pessoa com mais de 50 anos permanece na empresa, com mais de 60 anos permanece. Essa sabedoria de você ir ali e dá um toque aqui, puxa uma cordinha dali, agora tem que ser mais duro, compreende aqui, eu estou vendo mais o todo. Não é só a chatice no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. Isso é muito chato. E as coisas mudam, Não, né, o seu tempo é Denise? agora. O tempo todo tá mudando, tudo muda. Ô, Fly, o seu tempo é agora. Eu tenho 61 anos de idade, o meu tempo é agora. Você tá com hoje? 61. É mesmo? Nem parece. Não, para de ser etarista. Não, Preconceito. Esse é um não, conceito isso não. etarista. Não, eu sou um Não cara, parece, pô. não parece. Não, esse é o 61. Maneiro, eu tô com isso. 54. Esse é o 61. Esse é o 61. E a gente... Ah, mas legal, não parece. Nossa, você tá tão bem. Eu tô com uma cutis toda assim. Não, maneiro isso aqui, ó. E aí, o que você tá fazendo hoje? Mas você tá, gente, você tá maravilhoso. Ai, qual é o formal? E eu falo, não, cara, sabe o que é isso? Qualidade de vida, trabalhar feliz. Pô, Mas é isso. é muito bom entendeu? o que eu faço, tô muito feliz. Mas eu acho assim, essa questão toda das empresas, que a gente tem muito etarismo dentro de empresa, e que com o que eu estudei para o meu mestrado, eu acho muito engraçado. Porque, assim, essas qualidades comportamentais, essas qualidades da pessoa 50 a mais, 60 a mais, elas não são levadas em consideração, né? Quer dizer, quando eu pedi demissão, eu tinha acabado de uma pessoa dizer para mim assim, olha, você é muito relacional. Isso é uma das coisas, é um dos ativos mais importantes que você pode ter. Quando você fala, a Mônica me ajudou e me ajuda, porque você é um terreno fértil. Porque nem todo mundo, onde a pessoa mais madura dentro da empresa vai olhar e vai dar um feedback, vai dar um toque, vai puxar uma cordinha, aquilo é o que eu falei ainda há pouco. Entrou aqui, saiu aqui, a pessoa não fez nada daquilo. Continua lá falando, mas ninguém me vê, ninguém me reconhece. não. O que eu faço? Não. Quando a Mônica me ligou para fazer o Manual do Tempo, foi tão legal. Ela me ligou, Fly, tô dentro, Mônica, o que é? É a gratidão que vocês falaram na live. Eu tenho uma gratidão pela Mônica, muito. Se a Mônica me fala, Fly, oi, Mônica, pô, tu precisa fazer uma mudança aqui. Tô aí, né, Mônica, pode te ajudar. Não vou dizer para você que eu sofri preconceito, não sei se é essa a palavra certa, mas eu carreguei uma coisa muito pesada de estar sempre tentando provar para as pessoas que eu estava pronto para aquilo que eu queria fazer. Então, quando a Mônica me chamou para fazer o Manual do Tempo, ela falou, você só grava e deixa que a gente edita aqui. Editei e entreguei para ela. Você editou? Eu falei, deixa eu editar, Mônica. Claro que ela sempre muda isso aqui, muda isso aí. Eu mudava amarradão porque eu estava ali treinando. Então, o que ela fez de me pedir para estar junto, ela me ajudou que ela não tem noção. Tanto que a gente fez vários vídeos, eu editando. Eu acho que uma das coisas, talvez, que nos aproximou é porque eu vim de uma época em que as mulheres sofriam muito dentro das empresas, né? Nós éramos pouquíssimas. Assim, eu digo que a gente sofreu preconceito, sim. Até hoje, né, amor? Exatamente. Não,
É uma coisa impressionante que eu vejo a namorada do meu filho, quando ela conta determinadas situações, e eu falo assim, não é possível. Gente, 40 anos depois e ainda existe vamos dizer assim, aquele preconceito estrutural também nas questões femininas dentro das empresas. Então, eu acho que isso um pouco também nos aproximou desse ponto de vista. E isso é um pouquinho assim, só pegando o gancho, eu acho que isso é um pouquinho o que nos levou a tentar fazer esse novo projeto do Tilt. É porque eu participei do Manual do Tempo com uma coluna. Eu também, pô. Vocês. Exatamente. A gente não se encontrou em nenhum vídeo, né? E ali, eu falei pra Mônica, quando ela me convidou, fui igual a você. Vamos. Troca a televisão pela caixa de fósforo, sim, quadro antigo do Silvio entendeu? Santos. Eu sempre digo assim, eu sou um labrador. Entendeu? Sabe o labrador do Up, do filme desenho animado? Oi, você quer ser meu amigo? Vamos ser meu amigo? Que tal? Que maravilha esse papel. Olha aqui agora, olha não sei o que lá. Quando ela chamou, e aí mas foi a hora que aí eu entrei e falei assim, eu quero falar sobre, né, eu faço uma coluna sobre estilo. Quem vai falar sobre o estilo é a minha amiga que trabalhou com isso, que estava num momento de transição de carreira, com os seus 50 e poucos anos também. Ela vai falar, porque ela tem propriedade para falar disso, e eu estava fazendo, na ocasião, uma pós em psicologia positiva. E eu falei assim, eu vou sempre casar o assunto do estilo aqui com algum tema que eu esteja vendo na psicologia positiva. E aí foi bom, porque assim, ali no Manual do Tempo, eu comecei a me dar conta mais e mais das questões do envelhecimento. Porque como é que a gente está envelhecendo? Que maneira é essa diferente? A gente está só envelhecendo diferente ou a gente está mostrando que a gente está envelhecendo diferente? Porque todo mundo fala, né? Longevidade e envelhecimento virou pop, né? Todo mundo quer falar sobre envelhecimento, todo mundo quer falar sobre longevidade com qualidade de vida, envelhecimento ativo. Mas assim, a gente vai ter muito tempo pela frente. Então, por exemplo, eu entendo que não pode ser só um envelhecimento ativo. Eu saio, vou para minha ginástica, faço um curso de História da Arte no meio da tarde, fico com os meus netos e, sei lá, vou fazer outra coisa e vou tocar piano. Não é, isso é ativo. Mas como é que você é produtivo? E produtivo não é no sentido de eu trabalho produzindo um copo. O que eu trabalho produzindo de vida? Vida dentro de mim e vida no outro. O que eu estou sendo, aonde eu estou sendo generativa, voltando para o Erickson, Denise, né? isso tem muito a ver com o emocional, né? Tudo que a gente fala aqui está envolvido no emocional. A gente é cada um. só emocional. Porque quando você também chega nessa fase, você cada vez mais reconhece o quanto o seu emocional é o drive da sua vida. É o que manda em tudo. Então, assim, é uma hora em que você pode relaxar e entender, assim, peraí, como é que eu quero tratar isso? Aquela pausa que vocês falam, tem que dar uma pausa, às vezes, para entender. Entender e colocar. Se deixar emocionar. Deixar que aquela emoção entre você, que você perceba como é que você está vivendo ela, o que aconteceu, por que você se emocionou? Por que você está reagindo dessa forma? Então, é uma época que assim, você mistura todo seu conhecimento com a sua sabedoria, mas também é uma época de muitos descobrimentos, de você se entender como é que você está reagindo a uma série de coisas novas que você está tentando colocar na sua vida. Então, eu acho que tem uma coisa assim do generativo que é muito legal, é porque ele é um conceito que ele embarca uma série de coisas que a gente está ouvindo hoje em dia. Você tem que continuar estudando. Você não pode se isolar do mundo. Você tem que ter repertório para poder falar com as outras pessoas. Então, você percebe que, na verdade, talvez a frase que melhor resuma isso é o seguinte: olha, viva agora. Seu passado é ótimo. Use dele para... O seu futuro, vai construindo. Mas vive agora, vive o hoje, tenta se entender no hoje, tenta entender como é que está acontecendo hoje, sem angústias, sem aquela coisa que você vai fazer isso para quê? Não tem para quê. Você vai fazer porque é você. Aquilo ali vai se encaixando. É um fluxo, né? Um conceito é um fluxo de flow. que vai colocando.
E nisso veio a ideia de fazer o perfil do Tilt Talk, porque a gente tinha tanta coisa para trocar com as mulheres. E assim, a mulher, ela tem muitos tilts ainda, né? Você conciliar emprego, família, vida pessoal, né? Estudo, pode ser um outro tilt. Então, assim, como é que a gente faria ali uma curadoria de conteúdo, chamando pessoas que a gente reconhece como pessoas que têm conteúdo, que podem falar sobre, né, esses momentos nossos da vida, ajudando e apoiando outras mulheres a terem conteúdo para refletir. A gente não quer ensinar nada a ninguém. Você fala muito isso nas suas lives, né? Meu objetivo aqui é trocando ideia. Trocando experiência. É o nosso objetivo, de uma certa forma, tem muito também. especialista no mercado. Então eu acho que tem uma coisa, né, da Tilt. Eu tenho, Mônica, ainda bem que Mônica também tem, e a Silvia, que estava junto com a gente, também tem, né? Ela está afastadinha um pouco, porque ela está num doutorado. O conteúdo que a gente tem, o que a gente traz no perfil da Tilt, são pessoas que, de fato, têm um conhecimento daquele assunto. E isso, de que forma esse conhecimento que aquela pessoa traz ele dialoga com essa questão do tilt na vida, né? E eu hoje em dia, eu acho assim, o tilt que as mulheres têm mais do que o homem, porque mulher é mais emocional. Ah, então você está dizendo, Denise, que a mulher se descabela mais, aí tem um monte de tilt? Não. Ainda bem que ela tem muitos tilts. Porque ela sabe, ela acaba sendo multitask o tempo inteiro, entendeu? A gente tem essa questão emocional porque também a gente consegue, trabalhando igual uma maluca aqui, chegar em casa e olhar o filho, e só de olhar já sentiu que o filho não está bem, ou que o marido não está bem. Então, isso também é uma forma da gente gostar dos nossos tilts, porque eles fazem parte do nosso ser emocional. E o ser humano é emocional. Né? A gente tem muito menos razão, mesmo o matemático, eu também fiz uma pós em neurociência. Então, assim, mesmo o cara que é matemático, que é físico, ele está sendo movido pela emoção da descoberta, da realização, da resolução de problemas, da criação de novas equações. Não tem essa coisa de dizer assim, eu sou extremamente racional, na minha vida tudo é racional. Você está ali com o seu emocional o tempo inteiro atrás. Não mostra fraqueza, né? Às vezes, quando eu me emociono aqui na frente de vocês, parece assim, cara, tô dando mole, não era pra me emocionar. Mas você é assim. Pô, cara, eu falei que não ia chorar. A gente sempre fica com medo de mostrar fraqueza, mas é emoção, realização, tudo junto, de ter vocês sentados aqui, entendeu? Mas, Fly, eu acho que esse mindset é importante a gente mudar. Emoção não é fraqueza. Emoção é quem o ser humano é. Porque a emoção, isso que você teve aqui é bom, porque é o seguinte, a emoção ela não tem filtro. A emoção, o Antônio Damasio, que é um grande neurocientista, um dos de maior destaque, né, no mundo contemporâneo, ele fala o seguinte, o nosso corpo é o palco das nossas emoções. A emoção você não controla. Então, a emoção é exatamente a hora que você fica com a bochecha vermelha de vergonha. É a hora que a sua narina abre, que você está pé da vida com alguém. É a hora que você está emocionado, com carinho, que você chora. É a hora que você sente a dor no estômago, porque alguma coisa está ali te machucando. Então, a emoção você não controla. O seu corpo vai se manifestar. E se você não é uma pessoa que, quando se emociona, chora, possivelmente as suas emoções vão parar em um outro lugar do seu físico. Isso Damasio também fala. Por isso que a gente somatiza. Se eu tenho raiva, se eu estou num ambiente de trabalho tóxico, começo a ter raiva daquilo ali, eu começo a ter raiva do ambiente onde eu trabalho, eu começo a ter raiva das pessoas com quem eu tenho que me relacionar, e eu sou uma pessoa civilizada, e eu não vou voar no pescoço daquelas pessoas, essa raiva vai estourar em algum lugar. E o que a gente faz? Voa? Ou deixa estourar? A gente tem que... Não. Porque eu deixei estourar durante muito tempo e eu paguei um preço por ter estourado. Mas aí a hora que a gente para e pensa assim, eu tô com raiva. Eu tô com raiva, o que eu posso fazer com isso? Eu tô sentindo raiva, por quê? A gente não pensa nas emoções tentando entender por que elas apareceram. E a gente, menos ainda, a gente faz a conexão da emoção com um sentimento que vem logo depois. Porque não existe emoção sem sentimento depois.
O sentimento é a consciência da emoção, sabe? Por que meu estômago está assim? Por que eu cheguei num lugar para falar e estou com aquele frio no estômago? Aquele frio no estômago não é só porque o sangue está circulando, sei lá, no meu cérebro e saiu daqui do estômago para vir para o meu cérebro. É porque, assim, tá me mostrando alguma coisa que eu não tô o quê? Eu tô com medo, eu tô com vergonha. Porque quando você começa a entender isso, você vai destravando. Aí volto de novo pro meu papelzinho tosco. Autoconhecimento. Você não tem noção. Eu tirava muita onda quando eu ficava do lado da Mônica. Quando eu comecei a fazer aquele evento pro Schrader lá, eu chegava com a Mônica, dava pra ver que eu não... Você estava orgulhoso. Muito. Você muito, lida com o corpo. Você é um muito. cara de coreografia. É. A coreografia para fazer, mostrar poder, mostrar não sei o que lá. Cara, ela vai ser assim? Não. Ou vai ser aqui, ó? E quando eu chegava nos lugares, a Mônica falava assim, ó, você precisa gravar um novo estúdio que vai ficar montado direto. Posso ir lá, Mônica? Pode ir lá. Chega lá, se alguém falar que você não pode, você fala o que você está fazendo. Eu chegava, claro, com minha educação. Para que é isso aí? Pô, cara, eu tô fazendo um vídeo institucional pro Schrader. Fica à vontade. Aí a Mônica falou, vamos lá no estúdio, vamos embora aí com a Mônica. Quando chegava com a Mônica, era uma parada assim que não dava pra explicar. Tipo, tô com a Mônica, hein? Ó, que maneiro. Olha aí, ó. Tá vendo? Você não queria trabalhar comigo? Ó, tô trabalhando. Era uma realização pra mim, profissão. Nunca falei isso pra ela. Mas eu me sentia tão importante dentro de um mundo que ali dentro tinha isso, querendo ou não, sabe? Às vezes eu me colocava inferior. Corta para. Reunião da empresa. Não esqueço nunca mais. Tinha acabado de ser promovido e me botaram lá com os 300 diretores numa reunião. Chegou uma mulher muito bonita, olha, vamos fazer umas mudanças agora, o diretor A, diretor 2, diretor 3, aquela coisa toda. E eu aqui, ó, cara, que maneiro tudo isso. Tô vivendo uma parada muito legal e eu emocionado com tudo aquilo, porque era maneiro para mim, pela história que eu tinha na emissora. Eu sei que no final da reunião, quando acabou tudo, eu tava tão feliz que eu mandei aqui, ó, pô, que maneiro, muito obrigado. Aí a executiva falou assim, eu não quero que você me agradeça, eu quero resultados. Aí eu falei, pede uma coisa mais difícil, isso é muito fácil. Onde eu estou trabalhando? Me pede uma coisa mais difícil, dá resultado. O tesão que eu tava na minha nova fase profissional como diretor, sabe, fazendo aquela coisa com o maior tesão, não tinha aquela coisa assim, sempre fui, não, eu me envolvia com tudo. E quando eu estava ao lado da Mônica, eu podia mostrar esse meu talento. Tanto que a minha vida mudou internamente na emissora quando eu fiz o trabalho com a Mônica. Porque eles pensavam, se ele está trabalhando com a Mônica ou se ele está fazendo um trabalho com o Schrader, deve ser um bom menino para se trabalhar. Porque a gente tinha que provar o tempo todo que a gente era bom no que a gente fazia. Mas eu acho que isso, Fly, tem uma coisa, né? Quando eu passei a diretora executiva, que eu, como falei, eu saí daqui e fui aqui pro primeiro, né? A gente começa num outro cargo, quando a gente é promovido, e as pessoas não se dão conta disso. Você vem para cá, né? Eu saí daqui e vim para cá. Então, por isso que é muito importante, você que é um estudioso, assim, a gente entender o tamanho da nossa humildade na hora que a gente é promovido. Mas essa humildade não cola lá dentro. Não colava. Eu sei, mas aí... Você é muito bonzinho. Você não pode carregar. O cara tem que montar... Não, eu não conseguia, eu queria me envolver. Mas onde é que isso interferia no seu trabalho? Denise. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, no produto final que você fazia, eu não tô dando razão para essa pessoa, não, claro, entendeu? Eu entendi. Estou dizendo como é que isso é um conceito tão arcaico que, né, que eu sinceramente eu espero que nas mudanças todas que tiveram lá dentro, isso tudo tenha renovado e oxigenado. Pegou uma primeira onda que não foi fácil, porque era aquela onda antiga na transição. Mas então, assim... ele pegou uma fase de diretores... A Cátia Bruno esteve aqui. Sim, eu vi. É o seguinte, Denise, eu tenho uma coisa, eu não sei o quanto isso é bom, mas eu tenho uma coisa que eu não esqueço. Tudo que eu vivi na minha vida eu não esqueço. Mas um ponto para você, um aprendizado é desapegar. Não, desapeguei. É desapegar. Eu perdoei, Outro mas dia, eu não outro esqueço. dia eu e Denise tivemos essa... Não esqueço. Que emoção. Porque outro dia nós estávamos conceituando um evento que a gente quer fazer e tal, e a gente estava falando assim, como o conceito de desapegar é um conceito importante. No nosso caso ali era um conceito mais físico, mas aqui é um conceito do emocional. O desapegar não é esquecer, mas o desapegar é colocar a lembrança na prateleira certa.
Porque em todas as fases da vida, você vai ter pessoas, situações que não reconheceram quem você estava sendo naquele momento, ou que tipo de contribuição você estava tendo naquele momento. E não é vitimismo, não, você sabe, né, Não, mãe? eu sei. Mas uma das coisas que é muito bom, pelo menos para mim, quando eu, nessa jornada aí de pensar a longevidade com a vida que eu quero ter e não com a vida que vão escolher para mim, tá? É óbvio que, vamos fazer aqui um grande parênteses, nós três somos muito privilegiados, né? Nós temos apartamento, nós temos o que comer todo dia, nós não precisamos lutar todo dia para pôr comida em cima da mesa. Então, vamos fechar esse parênteses, porque acho que é um ponto sempre muito importante da gente colocar nas nossas conversas. Mas o desapegar é uma coisa importante, porque assim, antes de eu trabalhar na Globo, eu trabalhei 13 anos numa empresa de consultoria, que eu adorava, amava o que eu fazia. Mas com 2 filhos, não tinha mais como eu ficar viajando para o Brasil inteiro e tal. Talvez eu tenha passado o processo da Denise, depois que nasceu o meu segundo filho, de falar, não vou conseguir ficar aqui, não vou dar, mas eu amo isso aqui. Então, tem uma hora que você diz assim, não faz mais bem para mim. Então, tem de sair. Então, você perguntou a Denise, mas Denise, quando começa, né, você ter a raiva, estoura num lugar, a palavra é a mesma. Para, conhece você, fala assim, então aqui não dá mais. E começa a construir a sua jornada para um outro ambiente. Sempre dá. Ah, isso você está falando porque é do jovem. Não, o mais velho também dá. Vai ter papel. Tem o preconceito com 50 anos? Acho que ainda tem sim. Mas tem coisa que você pode fazer? Também tem. A maturidade é uma coisa diferencial muito grande que a gente tem, né? Com essa idade. Exatamente. Com certeza, Então, isso é um ativo. ativo. É um ativo. Então, a gente tem de usar dele. Não pode simplesmente jogar ele para algo que você meio que se esquece. Eu acho que é um pouco do... A Denise fez uma live com a Silvia sobre nostalgia e... Era... Saudade, não? Porque uma coisa é o seguinte, toda hora você fala assim, no meu tempo, Ah, tá. era tanto bom. Eu vi a Como live. na nossa época, né, Denise? Na nossa era época, assim, isso, né? isso era Fala assim. E assim, desculpa, essa época já passou. Acabou. Que bom que você pode usar ela, que bom que você pode viver nela ou não e tal. É agora. Como é que você faz o agora ser relevante para você, para quem convive com você, para a sua microcomunidade, para a pessoa que trabalha na sua casa? Como é que você faz? Então, esta preocupação de trabalhar o microcosmos e fazer o bem naquele microcosmos, eu acho que ele vem com a maturidade, uma satisfação tão grande, equivalente a um grande sucesso. Pelo menos tem sido para mim. Então, eu acho que é isso. E eu acho que quando você fala das suas, né, do que são suas marcas, e eu entendo porque você sendo uma pessoa emocional, não tem como você não ter essas marcas em você, porque elas te impactaram de uma forma talvez maior do que se fosse com uma pessoa mais racional, entre aspas, né? Eu disse há pouco que não tem essa história de eu sou mais racional, né? Mas assim, a profundidade com que você viveu as suas experiências, elas foram maiores do que talvez uma pessoa menos emocional. Então, por isso que quando você pensa nelas, a emoção vem. Na hora. Mas é na hora, porque é o palco desse ator que é a emoção. Aí você pode estar tendo uma emoção ali de raiva, de você lá na hora não ter feito alguma coisa. Você Vem entendeu? tudo agora. E aí vai vir. Por que eu não fiz, né? Aquela cena do Cidade de Deus que eu sempre falo. Que Zé Pequeno fala assim, peraí. Por que eu não matei aquele? Vamos lá matar ele. Lembra dessa cena do Cidade de Deus? Esse momento, claro que eu tô aqui brincando. Claro, de repente, claro. Isso aqui no ar, mas às vezes eu me perguntava,
por que, Mas que por esse quê? maluco tá fazendo isso? Mas Qual é o intuito? O que, que ele vai voltar para casa dele, eu vou voltar para minha? Por que essa competição? Porque eu passava por umas coisas, mas a Cátia Bruno me avisou. Ainda bem que eu era emocional, porque se eu não fosse, de repente eu tinha cometido até uma tinha dado, loucura. Tinha dado merda. Não, e tinha dado uma desculpa, porrada em Flávia, alguém. você é você. Não, mas hoje eu sei disso, porque... E o que fez você ter os resultados que você teve também foi baseado na emoção, porque você tinha uma sensibilidade, É você isso. conseguia ler as pessoas. Sim, Mônica. Então, assim, somos quem somos, isso traz coisas boas e isso também traz pessoas que não aceitam exatamente como nós somos. Então, é isso. Porque cabe ao outro, entendeu, É. Flávia? Assim, a maior parte das vezes que a gente incomoda, isso eu aprendi a duras penas também, né? Eu ao longo da minha vida profissional, e assim, eu incomodei, entre aspas, muitas pessoas, até porque eu tinha essa visão do corporativo, da organização onde eu trabalhava, como é que eu fazia aquela engrenagem funcionar de uma maneira melhor. Mas assim, e aí quando você tem uma postura assim, isso incomoda, porque é do outro, porque o outro não está fazendo. Então, eu acho que uma coisa importante que eu aprendi na minha vida pessoal é o que é meu e o que é do outro. O outro está dando um ataque de pelanca, está me menosprezando, está querendo abafar, né? Está querendo apagar a minha luz. Vamos pensar, coitado, né? Ele está ali com um problema sério com ele, né? Para ele estar se sentindo ameaçado é porque ele não está tendo tanta segurança assim. Então, aí ele vai e te ataca. Porque a maneira como ele está digerindo a raiva dele, que na verdade é um medo de perder espaço, ele parte para o combate que é atacar você. E isso também tem uma coisa de experimento de laboratório do ser humano, e infelizmente com animais, que é isso, a que distância você está do perigo. Porque é o seguinte, você tem três lugares onde você está perto do perigo para você ter uma reação. Então, isso foi feito, um estudo há muito tempo, com ratos de laboratório, para entender comportamento, e humano é muito assim. Você está numa determinada distância, vamos dizer, lá atrás, o perigo se manifestou, você está vendo aquilo acontecer, aquilo vai chegar perto de você está lá atrás, você corre, vai embora. Você está no meio do caminho, o perigo está ali chegando perto de você, mas você também não está vendo rota de fuga aqui atrás de você. Aí você paralisa. Pausa. O teu cérebro, não é você pensando, agora eu vou ficar aqui paralisado, que é para ver se não me enxerga, não. O teu cérebro te paralisa. Sabe onde a gente viu isso? Infelizmente, concretamente, quando Domingos Montanher morreu. E a Camila Pitanga falava o tempo inteiro. Gente, foi uma coisa estranha. Ele parou. É como se ele tivesse desligado, porque o cérebro, numa situação de emergência e de perigo imediato, da sua integridade física mesmo, ele vai te parar. É quase como se fosse assim, para você não estar presente naquele momento, porque não tem jeito. E quando você está muito, muito próximo do perigo, é a hora também que a pessoa parte para cima e sai no braço. Porque assim, eu não paralisei aqui, eu não tive tempo de correr para lá. Me encurralou, vou partir para cima. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é importante. Eu gosto muito de neurociência, porque a neurociência, para mim, além de todos os conhecimentos que eu gosto de ter no dia a dia, ela ajuda a explicar, sabe, Flávia, assim, a nossa estrutura cerebral. Né? Onde é que está a memória? Por que a memória é acionada? Por que a emoção é acionada? Por que existe uma coisa que as pessoas falam de sequestro da amígdala, que são as amígdalas cerebrais que a gente tem? Então, assim, por isso que eu acho que é importante o conhecimento. No meu caso, eu gosto muito de ter conhecimento sobre o ser humano, porque, assim, como é que ele reage? É ele que está falando ou é a emoção dele? Sabe, eu tive um diretor que eu tinha pavor de trabalhar com ele. Pavor. Nunca tinha trabalhado com ele. Mas a fama dele lá dentro ele era tão temido que quando ele passava em frente à minha porta ali na sala da arte, no estúdio, eu ficava com o estômago gelado. Até um dia que eu recebi o telefonema dizendo assim: Denise, você vai fazer novela com fulano. Olha, mas eu fui rezar para tudo quanto foi santo. Eu falei, como é que vai ser? Como é que não vai ser? E aí eu falei assim, eu tenho que achar um meio de lidar com ele. Porque
porque não vai ter santo, literalmente, que dê conta disso. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui observar como é que as pessoas se relacionavam com ele. E por ele ser, ou porque ele era essa figura temida, né, literalmente, eu percebi que ninguém chegava muito próximo dele. Ia falar as coisas, falar já meio de longe, quase como se fosse... Sabe criança quando vai falar coisa com a mãe e está longe do pescoção, para a mãe no bote não pegar a gente no pescoção? Eu falei assim, as pessoas têm medo de chegar nele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encostar nele. Essa pessoa se sente, nesse ambiente de trabalho, talvez muito sozinha. Então, toda vez que eu chegava, eu fazia assim, e aí, fulano, tudo bem? Tentava abraçar, tentava dar 2 beijos. E aí a gente foi criando uma proximidade segura para mim e para ele. Nunca fui destratada, nunca fui agredida, nunca nada. Não quer dizer que ele não tenha feito isso com outras pessoas. Mas o nosso nível de entendimento emocional era tamanho que, às vezes, eu estava na minha sala ali da arte, no estúdio, iam lá dentro e falavam assim, Denise, vai lá dentro do estúdio que o fulano está lá descontrolado. Quer dizer, se você chega a dar aquela baixada de... E era sempre aquele momento do gargalo da estreia da novela, que eu chamava que todo mundo está à flor da pele. Todo mundo. Porque é o tal negócio, você ali já... Você soltou esse trapézio daqui, que você estava ali ancorado, você soltou para estrear a novela, estrear o programa. Você não sabe se aquilo vai pegar literalmente ou não. E aí, nessa hora, eu entrei dentro do estúdio e essa pessoa estava saindo e eu fui na direção. Todo mundo saía da direção dele e eu fui na direção dele, parei na frente dele e falei, o que foi? Ele me abraçou. Você sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Aí eu fui, falei, tirei ele do sequestro da amígdala, que aí você não raciocina, você faz merda, você vai para um lugar horrível de quem você é. Mas eu falei assim, calma, essa já é qual é a sua 20ª, 50ª novela? Vai dar tudo certo, vai estrear, vai ser um sucesso. Aí a gente foi andando abraçado, ele foi acalmando. Então, eu acho assim, essas questões todas do emocional, é importante a gente entender por que a pessoa está falando daquele jeito. Por isso que eu falo, na hora que você estava se sentindo talvez menosprezado ou diminuído ou colocado à prova o tempo inteiro, tinha muito mais a ver do que a pessoa que estava do seu lado do que com você. Leva um tempo para a gente entender, mas é isso. É muito mais o outro do que a gente. Olha, eu acho que a gente precisa voltar aqui mais vezes muito para gravar. assunto. Se você topar, Mônica, o convite já está feito. Mas antes de acabar nosso bate-papo, porque meu tempo já está indo, eu queria fazer uma pergunta. Você podia me explicar o que é o Ikigai? Ikigai é a hora que você junta, né? Isso faz parte da filosofia japonesa. Né? Então, eu acho também muito importante quando a gente fala de culturas, até para longevidade, que a gente fala das blue zones que tem, né, no mundo, o modo de vida. Né? A gente tem sempre que tropicalizar tudo que a gente faz e aprende, né, para nossa... O Ikigai é a hora que você junta o que você gosta de fazer, com o que o mundo precisa, com o que você pode ser remunerado por aquilo, e aquilo que vai ser a diferença que vai fazer para você. É o meio daquilo tudo. As pessoas já devem ter visto isso. Se jogar na internet, a pessoa vai achar. Porque, assim, são círculos. Eu vi. Eu e pesquisei. aí é a interseção. Sim. Entendeu? Quer dizer assim, ali naquele meio é o seu Ikigai. Se você, como profissional, encontra o que você tem a habilidade para fazer, porque é isso que a Mônica falou logo no início. Não adianta me botar para nadar que eu não sei nadar. Eu não vou cumprir uma prova de natação. Eu não vou atravessar esse rio. Eu não sei, eu vou afundar. Eu não posso querer, a menos que eu aprenda e tudo mais. Então, assim, o que você tem de habilidade que é sua? O que o mundo está precisando? O mundo a gente pode entender como aquele local de trabalho, né? Aquele mercado que você está se dedicando a trabalhar. O que está precisando que seja feito ali? Que você possa fazer com a sua habilidade. Depois, aquilo te traz remuneração? Porque é importante a gente ser remunerado e reconhecido. Né? Assim, não é só remuneração, é reconhecimento também. Né? Tem estudos... Para mim, o reconhecimento é primeiro lugar, depois a remuneração. Porque tem estudos, né, quando a gente fala de gestão de pessoas, que isso é assim, você dá um aumento para uma pessoa, daqui a 3 meses...
aquilo já está incorporado, a pessoa já começou a viver com aquele aumento que ela teve. Então, assim, e a manutenção de uma pessoa dentro dos ambientes de trabalho, ela se dá muito mais pelo aquilo que ela é reconhecida, pelo prazer que ela tem de realizar alguma coisa que tem a ver com o propósito de vida dela, do que necessariamente com um caminhão de dinheiro que talvez você possa ganhar. Então, o Ikigai é esse meio do ponto, sabe? A hora que você vai juntando isso e aquilo tudo faz sentido para você. É o seu Ikigai, é nisso que você quer continuar. De toda a pesquisa que eu fiz, a live que eu mais gostei foi essa, da transição de carreira. O autoconhecimento pode ser o ponto. Tanto que eu escrevi a live inteira. Olha outro que escreve tudo. Eu sou assim, Escrevi vai. toda a live. Eu sou assim. Tudo que vocês falaram. transcreve, transição de carreira, transcreve, opção menino. de mercado, processo como isso acontece, demissão acontece, rever toda a nossa trajetória, o mercado pode oferecer, mudança da transição, explicando o que é a mudança. Eu me identifiquei nessa live, que eu escrevi ela todinha lá, falando, e eu escrevi, vocês iam falando. E quando você deu aquele depoimento, eu falei assim, essa história eu não sabia. E falo uma coisa para vocês, eu quero trazer a Mônica de novo. Acho que a Mônica ficou à vontade. Fiquei. Foi difícil, Mônica? Não foi tão difícil. Não foi legal? Foi. Ela fala super bem, Fly. Ela Mas eu entendo. É, e Eu aí... entendo. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou de vir. Mais uma vez, muito obrigado, Mônica. Denise, foi incrível trocar essa experiência com você Que bom, aqui. fico Acho feliz. que minha esposa está conhecendo as mulheres que fizeram parte da minha história, né? Porque hoje ela também faz parte da minha história, me deu uma filha linda, mas são essas mulheres que mudaram a minha vida. É isso, seu emocional. Deixa sair. Não segura, não. E Eu acho que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Olha só, sabe uma coisa engraçada? Desculpa. Sabe uma coisa engraçada pra gente finalizar? Não que esteja pra baixo, a sua emoção Não, não não, vejo não. pra baixo de jeito nenhum, tá? Não, fica tranquilo. Mas assim, quando a gente trabalhava com a Xuxa e a gente foi fazer, sei lá, eu não fazia os shows fora, era TV Globo, isso era uma outra coisa. Eu trabalhava, nunca fiz jabá. E aí, eu me lembro que você tinha a triste tarefa de entrar no tchutchucão. Eu era claustrofóbico. Pois é, olha que loucura. E eu me lembro. Até hoje eu sou E claustrofóbico. eu me lembro de você tirando a cabeça do tchutchucão. Foi no Xuxa Só para Baixinhos 7 que eu fiz. Sim. Eu tava de férias e eu fiz. E eu me lembro de você tirando a cabeça do tchutchucão e falando assim, como fede tchutchucão! Cachorro fedido. Cachorro fedido. Eu me lembro tanto disso. Aí eu falei, caramba, ele trabalha com isso, tá ali dentro há horas, a gente tá gravando ele como tchutchucão. E na hora o que ele tá querendo é sair porque o cachorro é fedido. E é isso mesmo, Na né? verdade, eu sempre fui um cara que diversifiquei minha vida profissional. Principalmente quando a Marlene me pedia as coisas, eu sempre fazia, com muito coração, assim. E isso as pessoas não conseguiam entender. Uma das frases que eu mais ouvia na emissora, e eu sempre falo, eu não tenho raiva, eu sou muito grato à emissora, muito grato. Mas eu escutava muito, e falo isso em todos os podcasts, Fly, você não pode só trabalhar com a Xuxa, você tem que trabalhar com outras pessoas. E eu fiz a minha vida inteira trabalhar com outras pessoas, eu estudei todas as profissões que tinham na emissora, eu estava tentando sempre fazer o que as pessoas mandavam eu fazer. Fly, você vai estudar, vou estudar. Fly, vai fazer edição, vou fazer edição. Era assim, por quê? Eu era uma esponja, eu queria aprender, Aí quando eu aprendi, agora é minha vez, não, tu é coreógrafo. Isso me incomodava demais, porque eu me preparava muito para entregar o melhor. E sempre falo, a emissora não aproveitou, eu não aproveitei 10% do que eu aprendi lá dentro. E hoje eu faço Você aqui tá fora. aqui, você tá aqui. É isso. Você é o mercado. Eu sou o mercado, papai. Eu tenho que me segurar porque é o que eu falo. A gente precisa acreditar todos os dias que é possível, sem medo. E hoje, medo não faz mais parte da minha vida. Acreditar na gente. É isso. Pode contar comigo, Denise. Mônica, se vocês quiserem vir gravar as coisas de vocês aqui, para Mônica, para você, as portas estão abertas. Vou estar lá sentado dirigindo. Falo isso para todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Então, muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Denise. Bom. E muito obrigado a você que me acompanha aqui direto no meu podcast. Aqui não tem esporro. Aqui tem troca de experiência, tem ideia. E eu sempre falo, só senta nessa mesa pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, que fizeram parte da minha história e continuam fazendo parte da minha história. Se prepara, papai. Ainda vem muita coisa por aí. Fui. Que bom.